Boa noite, galera. Vamos falar um pouquinho sobre Facebook hoje? Quem for chegando, por favor, diga se o áudio tá legal, porque como eu tô no 3G e nem sempre o 3G fica legal para fazer live. Bacana? Hoje nós vamos falar sobre como fazer uma pauta bacana para o Facebook. Galera, quem for entrando, deixa qual é o estado de vocês, se vocês são estudantes ou não, se for estudante qual período, se for formado, se você já tem alguma especialidade ou não, que aí a gente pode ir conversando mais. Bacana? Se o áudio ficar legal, me avisa aqui embaixo, porque pra mim tá dando conexão falha às vezes, porque o meu 3G ele é horrível. E olha que eu não moro num lugar ruim. Mas vamos lá. Quem tiver dúvidas, vai comentando aqui embaixo, que no final da live eu vou comentar, uma por uma, tá legal? Eu não tenho muita prática de fazer live, então essa troca é sempre legal. Na última live que eu fiz, teve um rapaz que falou que eu paro muito para falar. Então, eu só vou parar para responder as perguntas, se eu conseguir, no final. Bacana? Então, ó, a pauta de hoje é sobre como fazer uma pauta bacana para o Facebook. Na minha visão, são 3 itens básicos. Antes de eu explicar esses 3 itens, eu vou fazer um iniciozinho. Antigamente, e quando eu falo antigamente, estou falando de 5, 6 anos atrás. Não estou falando de muito tempo não, tá? Quando você fazia uma matéria, né, que ela ia para o jornal, que ela ia para a revista, quantas matérias concorriam com ela dentro do jornal? Tá? Dentro do jornal, quantas matérias competiam com ela? Poucas, certo? Por exemplo, numa página de jornal, quantos títulos haviam? 5, 7, 10 num Globo de Domingo, né? Sei lá, 15 títulos competiam numa mesma página. Por que eu falo isso? Ah, outra coisa. E quantos títulos tinham numa revista, né? Acredito que por página, que é aquela dupla, né? No caso, assim, né? Deve ter no máximo 3, e olha lá. Então, por que eu tô falando isso? Só um segundinho. É porque as pessoas vão falando aqui em cima e vai me atrapalhando um pouquinho no WhatsApp. Mas vamos lá, o grupo é esse mesmo. Por que eu tô falando isso? Hoje, a concorrência para você conseguir acesso a uma matéria é muito grande. Muito grande. Antigamente, no jornal, você tinha, quando ia pro impresso, tinha 5 concorrentes na mesma página. Então, você disputava entre eles. Quando na revista, você já tinha os 3 concorrentes. Quando você vai pro Facebook hoje, você vai pro Google hoje, quantos títulos, quantos temas, imagens, leads, etc. tem em uma timeline? Comentem aqui embaixo. Quantas matérias tem uma timeline aí, da de vocês? Na minha tem uma centena. Uma centena. Ainda mais eu que trabalho na área de web, então eu recebo muito remarketing, mas muito remarketing. Galera, quem sabe o que é remarketing aqui? É muito importante hoje em dia vocês saberem isso, tá? É uma forma de monetização do conteúdo de vocês. É muito importante vocês terem essa visão. Então, para mim hoje, tendo em vista que existe uma centena de milhão de pessoas que estão no seu feed de notícia, o que acontece? Você tem que ter 3 itens muito bem planejados para que você tenha uma matéria de sucesso, tá? Porque o sucesso mesmo, quem vai determinar é o script do Google, do Facebook, que é muito volátil. Tem hora que ele tem um pico, tem hora que ele não tem pico. Mas, né, antes de eu entrar nesses 3 itens, nós temos que ter uma percepção. Juliane, remarketing no jornalismo é a mesma coisa que remarketing no marketing digital. É o fato de você repor a mesma informação para o mesmo cliente de acordo com uma estratégia de conteúdo, né? Isso também pode ocorrer no mundo jornalístico. Bacana? Nós estamos muito acostumados a fazer matérias quentes. Fulano foi preso. Alguma coisa aconteceu na Lava Jato.
né? É muito comum... Ah, meu Deus, estão tentando gravar o meu... Galera, voltei. Vocês estão conseguindo me ouvir? Porque tá falando que meu sinal tá fraco. Então, por favor, comentem aqui embaixo. Porque pode ter caído e eu não sei, tá? Vamos lá. Nós temos um hábito de fazer matérias quentes, né? Que vocês sabem o que é matéria quente. Mas para o Facebook isso não tem muita relevância. Por quê? Não é que não tem relevância. Tem relevância. Ela pode ter um boom muito alto. Porém, ela não tem muita distância. Tá? Ela morre rápido. Postou a matéria quente. 2 dias depois ela não é mais quente. Ela é fria. Nem morna fica mais. Por quê? Porque a matéria quente ela tem uma data de validade para acontecer. E quando uma matéria tem uma data de validade para acontecer, ela morre. Óbvio. Vou explicar um outro conceito para explicar melhor o que eu estou falando. É o conceito da cauda longa. O que é o conceito da cauda longa? Isso é muito utilizado para e-commerce, mas eu vou explicar no meio de comunicação. Tá? Cauda longa é o seguinte. Imagina que você tem um gráfico. O gráfico é assim, né? A parte alta e a parte baixa do gráfico. Ok? Quando você faz uma matéria quente, né? Você posta ela e você tem um canal, você tá em um canal grande, o que acontece? Ela dispara lá em cima. Passou o tempo, o que acontece? Ela morre. Morre mesmo, ninguém acessa mais. Ninguém quer saber mais. Quando você tem uma matéria fria, que eu sempre recomendo fazer e focar os seus esforços, é fazer matéria fria. Por quê? A matéria fria acontece, quando você posta, ela pode ter um fluxo menor de acesso. Mas daqui a pouco eu vou te mostrar 3 técnicas de como deixar ela bem alta. Ela tem um fluxo médio de acesso, certo? Porém, se ela for bem feita, ela tem um médio constante. Ela não morre como a quente, entendeu? Então, o que é o mais legal? É você ter um fluxo constante de acesso. É mais legal isso do que você ter um pico de acesso. Porque o constante, ele é para sempre. O pico, ele é 1 dia, 2 dias, 3 dias no máximo, tá? Então, vamos lá. As 3 dicas que eu falei que são fundamentais para você se destacar. Por obviedade. Primeiro, imagem. Não escolha as imagens mais óbvias. Escolha as imagens mais criativas e mais coloridas. Por quê? Perdão, galera. Eita, desculpa. As mais coloridas. Por quê? Pelo simples fato de chamar atenção. Ou seja, cores neon, cores... eu não sei como é que se fala... cores pink. Azul pink, rosa pink, verde pink... verde fluorescente, essas cores que chamam a atenção, quando o cara passa na timeline dele, ele vai olhar com mais olhos, com melhor, né, olhar. Obviamente que não é para fazer um carnaval, galera. É para fazer um negócio legal, tá? Quando couber, tá legal? Outro dia mesmo eu fiz uma matéria para isso na academia, que era tipo assim, um verde fluorescente barra azul fluorescente. E uma bolinha branca no meio com um X de versus, né? X versus X. Teve um bom acesso. E quando o cara passa pela timeline, aquela coisa salta aos olhos, né? Isso é legal. Segunda coisa, o título. Também é muito óbvio. Ah, Rafael, mas todo mundo sabe montar o título. Mentira. Hoje em dia tem cada título idiota, tá? Que não tem como, pelo amor de Deus, se interessar por aquele título. Então vamos lá. Pra mim... E para o jornalista 3.0 ou 4.0, cada um fala um nome diferente, é o seguinte. Para você fazer um bom título, são 3 passos, tá? Para fazer um bom título, são 3 passos. Primeiro, gatilho mental. Bacana? Vou falar depois do que é gatilho mental. Segundo passo, palavra foco, variamente. Palavra foco. E terceiro, complemento. Tá? Que é a coerência, né? Para a frase fazer sentido. Então vamos lá, eu vou explicar os 3. Gatilho mental. Vou dar um exemplo bobo. Gatilho mental da escassez. Primeiro, quem sabe o que é gatilho mental? Por favor, posta aqui embaixo. Quem tem ideia do que é. E quem sabe o que é palavra-chave foco, tá? Em SEO, para jornalista. Também posta aqui embaixo, por favor. Porque eu vou sabendo se vocês sabem ou não e eu vou... aprofundando ou não o tema. Bacana? Eu vou fazer um ampassando do que é um gatilho mental. Gatilho mental não é 171, não é enganar os outros, não é fake news, ok?
não confundam, não é fake news. Não dá pra você botar uma informação mentirosa. Ei, não é uma informação mentirosa. Ela é uma informação chamativa, ok? Vou dar um exemplo para você entender o que é gatilho mental. Você está andando, eu moro no Rio de Janeiro. Não é um lugar muito agradável dependendo do lugar e da hora de se passear. Mas acredito que isso é no Brasil todo, né? Você está andando lá, feliz e contente, aí vem um cara correndo e fala, ó, tá tendo tiroteio ali. Corre agora. O que você vai fazer quando você escuta corre agora? Atrelado a tiroteio. Corre agora, tiroteio. Vai pensar em comprar o leite que a sua mãe pediu há 2 dias. Não vai. Vai bater um sentimento romântico e você vai comprar uma rosa para sua namorada. Também não vai. Você vai pensar no trabalho que você deixou de fazer, que tem que entregar daqui a 2 dias. Não vai. Você vai fazer o quê? Você vai correr. Né? Por quê? Correr. Agora, tiroteio, na sua cabeça só tem um sentido, só tem uma função. É correr. Né? Seu cérebro está pré-programado para acontecer isso. Bacana? Então, vou dar um exemplo para vocês, principalmente mulheres, que eu acredito que deve ter bastante aqui. É o seguinte, você está no shopping passeando, feliz e contente, tá? Aí, você vê assim, numa vitrine toda preta. Vitrine toda preta. Aí tá assim, ó. Liquidação aqui, 70% off. Para todas as peças. Quem é que nunca viu um título desse? Acho que todo mundo já viu, né? Até homem já passou por isso. Aí tá lá, entre agora e compre. O que você vai fazer? Vai no McDonald's? Você vai na C&A, na Marisa, sei lá? Não. Você vai entrar e no mínimo vai conferir as peças. Por quê? Porque tá lá escrito lá. Compre agora, entre agora, 70% de desconto, algo do gênero que tem que fazer coerência, né? Então vou dar, isso vocês já entenderam o que é um gatilho mental, certo? Se você não entendeu, comenta aqui embaixo que eu dou uma explicada melhor. Bacana? Vou dar um exemplo, outro exemplo, que é gatilho mental de autoridade, tá? Confira aqui a opinião do William Bonner sobre jornalismo digital. Todo jornalista vai querer clicar para saber qual é a opinião do William Bonner. Por quê? Porque está escrito William Bonner, que é o gatilho da autoridade. Bacana? Segundo item que eu falei, palavra foco. Todos vocês sabem que é muito importante o jornalista saber o que é SEO, o que são técnicas de SEO. Pelo amor de Deus, se vocês não souberem isso, é tenso, hein? Deveriam saber, tá? Da mesma forma que você sabe fazer um texto, você tem que saber como esse texto é encontrável na internet, tá? Se esse conteúdo não é encontrado na internet, pouco importa a existência dele. É só um monte de código na internet. Bacana? Então, palavra foco. Palavra foco é um termo principal da sua matéria, tá? Esse termo ele tem que ficar no título e no lead e no decorrer do texto. Então você vai botar o gatilho mental e um termo foco, que nada mais é do que o tema que você vai abordar. Que hoje em dia, antigamente era uma palavra, hoje em dia é um conglomerado de palavras. Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, depende muito, isso é muito relativo, tá? Então, e o complemento nada mais é do que para fazer sentido. Bacana? Tem que fazer sentido. Porque tem gente que tenta fazer a técnica muito certinha e o que acontece? Fica ruim, não fica legal, né? Fica idiota. Ou então muito marqueteiro. E não é legal. A intenção é passar conteúdo, passar informação. Bacana? Então, nós já sabemos que tem que ter uma imagem bacana, um título bacana e um lead bacana. O lead bacana ele segue a mesma lógica. Você vai usar gatilho mental e SEO, tá? Você tem que usar os dois. Por quê? Eu estou falando de Facebook, certo? Mas existe também o Google. E quando você é ranqueado no Google, né, usando as mesmas técnicas, SEO e gatilho mental, mais pessoas vão ver, ok? E como é que hoje em dia as pessoas indicam uma matéria para outra pessoa? Facebook. Todo mundo compartilha para o Facebook. Então, se você fizer imagem certa, título certo, lead certo,
vai ser muito bem ranqueado no Google, as pessoas vão entrar e vão compartilhar na mídia social. Assim também o Facebook, tá? Quanto mais chamativa for o título, o lead e a imagem, muito melhor. Muito, muito, muito melhor, tá? Porque quando você está passando feed, a imagem que vai te chamar a atenção para você parar o dedo, porque senão tu vai direto, né? Vai direto. Pelo menos eu, quando estou vendo um monte de lixo acumulado, eu vou direto. Até parar alguma coisa que me chame a atenção. Costumeiramente é a imagem, tá? Depois eu passo pro título e depois o lead para você definir, tá? Então, gente, é isso que é você tornar uma matéria muito bem estruturada para o Facebook. Alguém tem alguma dúvida? Tá? Se tiver, comente aqui embaixo. Agora, uma outra questão. Existe um plugin, não sei se vocês já perceberam isso, quando você clica na matéria, algumas matérias saem e vão para o site respectivo. Tá? E tem outros sites que você clica e ele abre o próprio Facebook, né? Aquilo é muito importante. Aquilo é muito importante, tá? Se você conseguir instalar no seu site, ótimo. Se não, né, pense na hipótese. Se você não tem acesso a isso, fale com o seu administrador do site. E se você for o administrador do site, vai no Google, vai no YouTube e dê uma bugada lá que você com certeza vai achar como implementar, tá? Agora vamos entrar aqui nos comentários. Vamos lá. Simone, o Rafael, início da minha graduação em 2018, moro em Franca, interior de São Paulo. Ah, legal! São Paulo, eu nunca fui em Franca, eu sempre fui muito em Paulínia, Cosmópolis e por ali. Vamos lá. Fernanda Félix. Ô, Fernanda, tranquilo? Fernanda é minha sócia, pra quem não sabe, gente. Ela também manda muito em jornalismo, mais do que eu. Como encontrar um termo foco interessante? Gente, como achar um termo foco interessante? Tem uma ferramenta chamada keywordstool.io, tá? Que nada mais é. Tá escrito aqui embaixo nos comentários, a Fernanda postou. É uma ferramenta que você bota o que você quer escrever, né? Uma palavra só. E ela vai narrar para ti tudo o que as pessoas estão buscando na internet naquela faixa de tempo. Porque pode acontecer que, vamos supor, você está falando sobre Rock in Rio. Ele vai te falar sobre o Rock in Rio. Mas quanto mais perto do Rock in Rio, é mais filtradas as buscas, tá? Quando você vai lá no navegador e bota algum termo, ele não aparece opções embaixo, automático? Então, nada mais é do que essas opções. Bacana? Então você vai, entra lá no site, bota lá a sua pergunta. Quando você dá Enter, ele vai na lateral buscar todos os termos que estão acontecendo naquele momento. Você pega um deles e aquilo ali vai ser seu termo foco. Por quê? Porque você está fazendo uma matéria na qual as pessoas já estão buscando. Entende? Então a metodologia, ou melhor dizendo, ou então a forma dela crescer no Google é muito mais rápida, porque as pessoas estão buscando. Beleza? Então, fica a dica. E é isso aí, galera. Se alguém tiver alguma dúvida, pode postar aqui embaixo. Eu vou responder com o maior prazer. Tá legal? Bem, nossa live de hoje foi isso. Um forte abraço e até a próxima pauta.